Olá, eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelo cacheado ruivo, estou usando uma blusa preta e uma máscara preta. E hoje eu estou aqui em nome da Fundação do Livro e Leitura para conversar um pouquinho com a escritora Miriam Guedes. Muito obrigada pelo aceite, pela presença, vai ser uma honra conversar aqui com você hoje. Eu que tenho que agradecer. Meu nome é Miriam Guedes, hoje eu estou com meu cabelo liso, eu sou loira, de olhos claros, estou com vestido estampado e eu estou aqui para conversar com a Ana Luz sobre a criação do meu novo livro. Perfeito, Miriam. Eu gostaria que você começasse contando para a gente um pouco da sua trajetória e como que a literatura entra na sua vida. Muito bem. Eu fui professora de alfabetização durante muitos anos no ensino público. E durante esse processo, eu perdi a voz a uma certa altura, eu não pude mais estar na sala de aula com as crianças, e eu fui trabalhar na biblioteca infantil da escola. E lá eu comecei a ler muita literatura infantil, né? Contos tradicionais, como do Monteiro Lobato, Lígia Bujunga, muitos livros, né? E eu me apaixonei pela literatura infanto-juvenil. Eu pensava em escrever, mas ainda as crenças limitantes, né, eu não me permitia escrever. Foi quando eu fui fazer o curso de psicologia, em 2009, em que começaram as primeiras provas, que eu ia estudar, ao invés de estudar, eu escrevia contos infantis. Não é? E aí começaram a nascer muitos contos, inclusive esse, nasceu um ano depois, 2010, mais ou menos essa data. Ficou guardadinho lá, né, e há 2 anos atrás eu retomei-o para reescrevê-lo, né? Porque escrever é reescrever sempre, né? Muito interessante, Miriam. E andei sabendo que tem livro novo vindo por aí. Sim! Conta um pouquinho pra gente sobre ele. Lindo livro, Quando as Flautas Descem as Montanhas. Então, este livro, ele é um conto fictício. Ele se passa numa floresta, rodeada por montanhas, com animais, elefantes, macacos, muitas crianças. O enredo se passa em torno de 2 tribos, né? E essas tribos têm conflitos, porque todo bom conto tem um bom conflito. E o protagonista, o personagem principal, é o menino Maloui. Ele é um menino que é muito inquieto, ansioso, quer sempre conhecer o mundo lá fora, só que ele tem muita afinidade com a avó, e essa avó guarda um segredo. E lá no final da trama, a avó revela o segredo, e esse segredo vai fazer com que ele resolva muitas das suas questões internas. E no meio desse segredo, ele entra em contato com a música, ele descobre a música, porque uma dessas tribos, ele fazia parte da tribo dos Cardjás. E Cardjás vem de Cárdia, né? São pessoas que sentem com o coração, né? A Cárdia é um orifício que a gente tem entre o esôfago e o estômago, que fica bem pertinho do coração. Mas eles eram muito sensíveis aos acontecimentos da vida, do mundo, são pessoas extremamente sensíveis. E tinha a tribo dos Koinós. E Koinós vem de comunhão, vem de gratidão. E os Koinós tinham como representação da sua espiritualidade e arte a música. A música está totalmente, né, atrelada à cultura afro. Tem um texto de um poema da Noemi Souza, que ela disse: tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra que nós nascemos, onde crescemos, e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de xingombela nas noites mulatas. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor do lume, mas não nos tirem a música. Então a música, ela está totalmente, né, atrelada a esta cultura, a este povo. Nós vemos crianças, né, cantando, e eles já não fazem só uma melodia, eles fazem uma harmonia, porque a melodia seria o som de um instrumento ou de uma única voz, mas a harmonia é a combinação de vários instrumentos ou de vários tons de voz, né, como um coral,
e nós vemos a música como um canal, né, de expressão do mundo, né, através da cultura africana, e que muito traz alegria, traz música, traz dança para a nossa vida, né, haja vista a produção artística, cultural, musical do mundo, né, que eles são os melhores, porque eu acredito que a música já nasce na alma deles, né, a expressão artística da música. Né, e o Maloí entra em contato via avó, através da avó, eu não vou contar todo o enredo, né, para vocês lerem o livro, e ele descobre a música, né, e ele cria a sua música, né, e ele descobre que cada um de nós temos a nossa própria música, ele também descobre a sua música, e o conto é um conto que se remete à África, mas eu não quis me ater a um local específico, né, como é um conto fictício, eu quis ficar livre, né, para criar, inventar, né, e levar o leitor para um lugar imaginário. E esse conto se passa em Áfora, mas o leitor, quando ele já pega a capa, né, ele já percebe que é um conto que fala de um povo africano, em tribos africanas, né? As imagens retratam muito bem isso. E é onde transcorre toda essa história. Então, o leitor ele pode esperar músicas, danças, movimentos, ele pode esperar perdão, ele pode esperar a importância de resgatar a importância dos conhecimentos transgeracionais, e isso não está explícito no livro, né? Mas esse livro ele tem muitas camadas, e o leitor ele vai poder, se ele entrar, depende do seu olhar, né? Ele vai poder descobrir muitas coisas, muitas mensagens importantes que esse livro tem, né, conecta com o leitor. Porque nós temos que pensar no leitor, o livro infantil ele não é só para crianças, né, ele conversa com todas as idades, né, ele conversa com o adulto, com a criança interna do adulto, ele torna o adulto mais sensível às suas questões emocionais, né, e então é isso, esse livro ele possui muitas e muitas camadas, muitos olhares, e que cada leitor vai fazer a sua leitura, né? Cada um vai se identificar com o personagem, né? Cada um vai se identificar com uma parte do enredo mais significativa, né? Certo. E de onde veio a inspiração de escrever sobre essa temática? Assim? Quais são as suas referências nessa área? Olha, nos últimos anos, eu tenho percebido que nós estamos, ao invés de nós estamos desenvolvendo os nossos relacionamentos humanos, nós estamos evoluindo, vamos dizer assim. Nós estamos nos juntando em tribos, cada um pensa de um jeito, e se eu penso diferente, ou se você pensa diferente de mim, parece que hoje não está tendo mais esse respeito às diferenças, aos olhares, né? Principalmente nesse momento crítico que nós estamos vivendo, né, em plena pandemia. E me veio assim, eu não pensei nisto para escrever o conto, né? Eu refleti nisso depois, né? Me veio o conto e eu comecei a colocar no papel e escrever e reescrever. Mas eu gosto muito de estudar os comportamentos das tribos primitivas, porque eu acho que os povos primitivos têm muito a contribuir conosco socialmente, muito a nos ensinar, principalmente nos relacionamentos humanos. E eu comecei a pesquisar comportamento de crianças em tribos africanas, né? Pesquisei os Imbas na Namíbia, pesquisei o comportamento das tribos Maasai, os pigmeus, né, em Angola. Fui fazendo pesquisas, né, e fui construindo o texto a partir de um olhar da criança, né, nesse meio, né, como que a criança se move nesse meio, né. Então, geralmente, as crianças, elas realizam o trabalho que os pais realizam, né, ela acompanha os pais no trabalho, e a maioria são pastores, né, ou cuida de cabras ou de gado, e eles têm rituais, né, eles seguem costumes, né, ritos de passagem,
como festas de aniversário, né, transição da infância para a adolescência. Eles recebem um cajado quando eles saem, né, da infância para a adolescência, e esse cajado acompanha eles por toda a vida, até quando eles ficam velhos, né? E quando eles vão ficando mais velhos, esse cajado significa autoridade, poder, né? Muitas coisas, eles vão também marcando o seu corpo. São muitas coisas que acontecem, né, dentro de uma tribo africana. Mas eu não quis falar assim, eu vou falar sobre essa tribo, né? Eu quis trazer esses conhecimentos para um conto de ficção. Perfeito. E olhando já na capa do livro, eu já percebo que tem um trabalho de ilustração muito bem feito, muito bonito. Sim. Muito detalhado. E eu aproveito já para perguntar, qual que você acha que é o papel, a importância das ilustrações nesse tipo de obra literária de infanto-juvenil? Ok. Bom, quem ilustrou lindamente esse livro foi o Rogério Coelho. Ele é um ilustrador que ele já ilustrou mais de 100 livros infantis, né? Ele tem alguns prêmios aí, inclusive internacionais. E eu acredito que a ilustração, eu gosto muito de me remeter a uma imagem da Idade Média. Na Idade Média, toda a cultura da Europa se girava em torno dos mosteiros. E os monges e as monjas passavam horas, né, em salas que eles chamavam salas de escrever, que eram os scriptoriums. E nessa sala eles faziam cópia dos textos sagrados, né, dos textos bíblicos, e também de autores romanos, gregos. Eles copiavam em pergaminhos, em peles de cabras, e tinha os monges que faziam as iluminuras, né? Então as iluminuras, elas eram feitas em folhas de ouro, em que eles colocavam nessas folhas pigmentos, né, de cores, que eles tiravam da natureza, do açafrão, né, da gema do ovo, de ossos de pássaros, do carvão, do cal, e eles traziam uma luz ao texto, né? Eles traziam um olhar ao texto. Então, para mim, a ilustração, ela convida o leitor para um outro olhar, né? Por olhar do ilustrador. O ilustrador, ele faz uma leitura do texto e ele também tem o seu próprio texto. A ilustração é um texto, né? Porque tem muitos leitores que ainda não são alfabetizados, então eles vão ler as imagens, né? Que é um tipo de texto incrível, né? Os bebês leem as imagens. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui no meu trabalho na biblioteca, quando os leitores lá do 5º, do 6º ano chegavam à biblioteca, eles pegavam os livros que tinham mais manchas gráficas, mais conteúdos literários, vamos dizer assim, e eles não levavam os livros para lerem, porque eles gostavam muito de ilustrações. Então eu vi que aí tinha uma oportunidade de se criar, né, um livro infanto-juvenil, né, que é um livro com mais conteúdos, né, gráficos, escritos, e por que não ilustrá-los? Por que não ter ilustrações, um conto maior, né, que chamaria a atenção do leitor, que permitiria que esse leitor desenvolvesse mais o gosto pela leitura. E é por isso que sempre que eu vou publicar um livro, eu penso muito nas ilustrações, em quem vai ilustrar esse livro, né, para estar trazendo vida, movimento, cor, né, vibrações para o leitor. Sim, perfeito. E eu queria pedir para que você lesse um trecho da obra que você gosta, para instigar também o público a comprar o livro e ler. Eu vou ler aqui um pedaço da página 51 e 52, que está aqui bem no finalzinho do livro, tá? Que diz assim: a festa começou com dança e comida. Quando as sombras das casas alcançaram o centro da aldeia, um bando de quiazuis pousou nos telhados das tabas, chacoalharam as asas, deixaram dezenas de penas espalhadas pelo chão. Malouí gritou: recebemos outro presente. As crianças correram e pegaram as penas. Zuri pegou uma pena. A festa continuou até o final da tarde.
Malouí caminhou até o vale perto da aldeia com a flauta, no exato momento em que os coinôs entoavam músicas de honra. O menino parou ao pé da montanha. Começou a tocar. Para sua surpresa, ouviu uma música do lado de lá. Alguém respondia com som de flauta. Parou. E então viu o flautista da montanha. No alto, mais homens apareceram tocando. Malouí fez sinal para se aproximarem. Um bando de pequenas sombras descia as montanhas. Já na terra dos cardeás, abraçaram o menino. Esperem aqui, vou chamar o meu avô. Nossa, que lindo! Muito bonito mesmo. Deu vontade Obrigada. de ler o resto da história. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E pode ir para os agradecimentos, as considerações finais, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por permitir que a minha criatividade fosse expressa através da literatura. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer à usina Altamogiana, os seus parceiros, diretores, colaboradores, por permitir que as flautas descessem as montanhas, por confiarem no meu trabalho e na minha dedicação. E eu espero poder continuar produzindo literatura através do incentivo deles. E também quero muito, muito agradecer à Fundação do Livre Leitura de Ribeirão Preto, que fez com que esse livro acontecesse, Eles captam recursos culturais e, com muita responsabilidade, devolvem à sociedade conteúdos importantes, como este livro, a feira que está sendo realizada agora, para que promova entretenimento, cultura, desenvolvimento da nossa sociedade. E eu também queria agradecer a todos os profissionais que trabalharam na construção desse livro, me ajudando, me auxiliando, de certa forma, na construção do texto. E também à diagramadora Débora Barbieri, desde a gráfica que irá imprimir esse livro, que está imprimindo, aos distribuidores, a todo o pessoal da Fundação, a Dalva, ao Ed, aos diretores da Fundação, a todas as pessoas que contribuíram de uma forma muito positiva para que esse livro acontecesse. Em nome da Fundação, eu agradeço pela parceria, pela presença, o aceite de ter essa conversa comigo. Muito obrigada, Miriam. Eu é que tenho que agradecer por esse momento tão lindo e conhecer você, uma pessoa tão especial. Muito obrigada.